Com certeza. A gente vai agora de reforma da ordem mundial para a reforma ministerial do governo Lula, Thales e Josias. Saiu um destaque importante aqui na Folha de São Paulo, falando que Lula avalia bolos para o ministério no Planalto. A nomeação da Gleisi, a gente acompanhou para articulação política, levantou o debate sobre quem que vai ser o titular da Secretaria-Geral da Presidência, em qual a Gleisi estava sendo cotada antes do anúncio oficial na articulação política. O presidente Lula avalia o nome do deputado federal Guilherme Boulos para o cargo, caso ele deseje mesmo substituir o Márcio Macedo, também do PT, na pasta. De acordo com interlocutores do presidente, ouvidos aqui pela reportagem da Folha, o Lula já mencionou em conversas o nome de Boulos, que foi seu candidato à Prefeitura de São Paulo aqui no ano passado. Liderança do MTST, a gente puxando aqui um pouquinho também do histórico do Boulos, ele ocuparia essa pasta, responsável então pela interlocução com os movimentos sociais. Thales, queria uma análise sua aqui dessa possibilidade, os próximos passos da reforma ministerial do Lula? Olha, não é impossível. Vou te dizer por quê. Porque eu fiquei muito impressionado com a decisão do Lula de fazer a Gleisi Hoffmann articuladora política do governo, e as mexidas dele têm sido todas no campo do PT. Então, eu fiquei muito impressionado. Vem cá, o Lula está trabalhando, a reforma ministerial vai ser uma reforma voltada para fortalecer o PT, para a esquerda, e aí, nesse quadro, caberia também essa mudança do Boulos, muito embora não tenha tido informação de que essa mudança vai ocorrer mesmo. Mas acho possível, diante do que eu ouvi, aí fui atrás das pessoas ligadas ao governo, PT e tal, ao Lula, para saber, vem cá, o que significa isso? Por que isso? Porque ele está tentando, o Lula sempre teve o PT nas mãos, PT na mão dele. Ele tem que organizar a casa dele, é o que eles dizem. O pessoal do governo está dizendo. O Lula está, nesse momento da reforma, organizando, coesionando o PT. Organizando o PT para não ter problemas. E daí também vai ter que dar uma mexida na área do MST, por exemplo. E daí porque tem essa história de que talvez o ministro da agricultura, ai meu Deus, não é o ministro da grande agricultura, mas da pequena agricultura familiar, agricultura, o Paulo Teixeira? Da agricultura familiar, isso. O Paulo Teixeira esteja ameaçado no cargo. Por quê? Porque há uma discussão ali dele com o MST e a permanência dele no cargo depende do MST. Se o MST não quiser o Paulo Teixeira, ele vai ter que sair. Então, ele está tentando se reagrupar o MST, mas depende do MST. Então, é isso. O Lula estaria, é o que me disseram as pessoas ligadas a ele, está nesse momento cuidando de coesionar o PT e a esquerda. E aí vai partir depois para o centrão, para a base dele mais ampla no Congresso, que vai ser fundamental se ele quiser se reeleger em 2026. Se ele tiver a base no Congresso, o centrão, contrário insatisfeito com os rumos da reforma ministerial e da ocupação de espaços no governo, ele não vai ter apoio dessa gente para um novo governo. Então, é isso daí que eu tenho ouvido dos governistas. É muito importante. Queria te ouvir também, Josias, quais que são as possibilidades de Boulos e como é que fica o xadrez ali dos partidos dentro da reforma ministerial, se for para frente mesmo essa nomeação? Falta lógica essa reforma ministerial do Lula, né? E ninguém discute a capacidade do Boulos de se articular com movimentos sociais. Ele é egresso do movimento de sem teto, né? E ele tem repertório para fazer o trabalho de um ministro da Secretaria-Geral da Presidência, ali, o ministro que cuida dessa articulação com movimentos sociais, né? Mas o Lula está se preocupando com
o PT, está se preocupando com o Guilherme Boulos, que ele gostaria, aliás, de ver dentro do PT, embora o Guilherme Boulos esteja no PSOL, e é notória a simpatia que o Lula tem pelo Guilherme Boulos, né? Não tenho nenhuma dúvida de que se ele pudesse atrair o Boulos para o seu ministério, para uma pasta palaciana ali, ele faria isso, né? A questão é saber, isso resolve o problema do Lula? O Lula está com o alarme da impopularidade soando nas suas orelhas, né? E essa impopularidade encurtou o horizonte do governo. Objetivamente, o Lula hoje tem uma margem de manobra menor do que ele gostaria. Então, essa reforma ministerial precisaria ter alguma lógica, né? E ele, num primeiro momento, deu à reforma um sentido de arrumação interna do PT. Ele usa a reforma ministerial para acomodar as peças dentro do PT. Então, ele precisa promover a substituição da Gleisi Hoffmann, gostaria de colocar o Edinho Silva, que é ex-prefeito de Araraquara, na poltrona da Gleisi Hoffmann, e então ele traz a Gleisi para dentro do palácio e favorece o Edinho. Agora vai ter, na sexta-feira, um encontro da executiva do PT para escolher um presidente tampão, e o Lula está ajeitando a chegada do Edinho Silva à presidência do PT. Muito bem. Aí pensa agora trazer o Guilherme Boulos. Ocorre que o problema do presidente está no fato de que a maioria do eleitorado, inclusive eleitores dele, desejam que ele faça algo absolutamente diferente do que ele está fazendo. Isso está presente nas pesquisas. O Lula não só perdeu eleitores conservadores que votaram nele para mandar o Bolsonaro embora para casa, como perde o seu próprio eleitorado, perde densidade eleitoral no Nordeste, entre os mais pobres, entre os menos escolarizados, e é fato, é notório que formou-se em 2022 uma frente ampla para eleger o Lula. Essa frente ampla não se formou para governar, se formou para eleger o Lula, para resolver um problema de risco democrático que havia naquela eleição. E essa frente, a manutenção dela dependeria da formação do governo. E o Lula incorporou a Simone Tebet, do MDB, no Ministério do Planejamento, incorporou a Marina Silva, que também estava de nariz virado para ele. O PT trucidou a Marina Silva em eleições passadas, a Marina se incorporou a essa frente ampla, hoje está aí no Ministério do Meio Ambiente, e ponto. Você não enxerga um esforço do Lula para dar efetividade, para vitaminar essa frente ampla no governo. Ele fez um governo voltado para o Centrão, que estava com o Bolsonaro até anteontem, e para o PT, para as forças de esquerda que sempre o prestigiaram, né? E ele perdeu aquela frente ampla, perdeu a frente do que se compôs, os eleitores conservadores que votaram nele, perdeu eleitores dele próprio. E em que ajuda, em que essa reforma esboçada pelo Lula ajuda nesse drama dele? O drama dele é ampliar, reconquistar eleitores tradicionais e atrair a frente ampla, que só foi com ele em 2022 porque a terceira via não existia. A terceira via naufragou durante o processo eleitoral. Hoje também não há terceira via. E o Lula só aparece ainda como um favorito nas eleições porque a direita está absolutamente fragmentada. Mas em algum momento, se a fragilidade do Lula se mantém, essa direita vai encontrar ali uma alternativa para se juntar num nome que se pareça com um adversário viável para disputar com o Lula, né? Então o drama do Lula é esse, é trazer o seu eleitor tradicional e reagrupar a tal frente ampla. A reforma ministerial dele não está promovendo nenhum objetivo, nem outro. Ele não está oferecendo a novidade que o eleitor esperava dele. Ele está oferecendo naftalina, ele está oferecendo mais do mesmo, né? Então, não enxergo, Natália, lógica na reforma ministerial que o Lula está conduzindo. Não há nenhuma lógica. Não serve aos interesses nem dele próprio, muito menos ao interesse público.
E a gente vendo também aí nessa lógica por mais articulação, os primeiros passos que estão aí na expectativa de Gleisi Hoffmann lá no governo, né, Thales? Se eu não me engano, é dia 10 que ela toma posse. Entre as repercussões mais recentes, a gente viu o senador Jacques Wagner falando que o pessoal vai morder a língua quanto às opiniões ali sobre a Gleisi. O que a gente pode esperar desses primeiros passos rapidamente aí para a gente avançar por aqui nessa discussão da reforma ministerial do governo? Pois é, se a julgar pelo passado da Gleisi, ela é uma figura polêmica, dura na negociação e no lidar com os aliados. Ela é polêmica, não tem muita simpatia dos aliados, tem uma série de dificuldades. A julgar pelo passado, a Gleisi não parece ser uma solução. Mas a julgar pelo passado do Lula, o Lula também não parece ser uma pessoa sem noção política. Sempre teve um faro político apurado. Botou lá, num cargo desse, de articuladora política do governo, uma pessoa polêmica e que não conta com muita simpatia dos aliados, isso não vai atrapalhar? E aí vem o Jacques Wagner e diz, olha, vocês vão morder a língua. Quem conhece, quem convive, quem tem convivido com a Gleisi ultimamente tem outra impressão de que ela está pronta para ser a negociadora do governo, e ela fez isso durante as eleições ao formar essa frente ampla de que o Josias falou. Então, agora é saber, vem cá, quem está certo? A biografia anterior da Gleisi, que botava ela como uma pessoa sem muita simpatia dos aliados, ou o que o Jacques Wagner está dizendo, que, olha, vão morder a língua. Para o bem do Brasil, seria bom que o Jacques Wagner estivesse certo. Vamos ver. A ver os próximos passos. Thales e Josias, queridos.